Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, dia de alta do dólar. Esse é um dos principais destaques do programa de hoje. A gente vê aqui, olha, o dólar subiu pressionado pela guerra comercial. Ontem teve uma baixa expressiva do dólar. Hoje uma alta igualmente expressiva, ou seja, há uma aversão ao risco e a proteção sempre dos investidores é buscar o dólar. Queda forte do petróleo no mercado internacional, isso aqui também chama atenção porque afetou as ações da Petrobras. A Petrobras negocia petróleo, o petróleo cai no mercado internacional. Isso pode representar uma queda do preço, obviamente, para o consumidor aqui, mas para o acionista da Petrobras, quem detém ações da Petrobras, um repasse menor de lucros da estatal. A venda de usados no Brasil, de carros usados, caiu 50% no primeiro trimestre. Os usados aqui, os seminovos, a gente está chamando, são carros de 1 a 3 anos, porque nos outros, os mais velhinhos subiram, assim como também subiu no primeiro semestre a venda dos novos. A gente fala disso tudo daqui a pouquinho. No estudo a gente fala sobre inovação daqui a pouquinho para falar sobre... São várias empresas brasileiras que tentaram, participaram recentemente de um concurso para aceleração de startups no Vale do Silício, nos Estados Unidos. E obviamente que já temos uma vencedora, que foi ontem, dia 10, o resultado, a gente fala sobre tudo isso. Startup de saúde, essa foi a vencedora. E é interessante porque a gente vai falar de inovação pura feita por brasileiros. O cenário econômico está no ar, a gente vem daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Vamos lá. Vamos falar sobre a venda de seminovos que caiu 50% agora no primeiro semestre. Esse dado chama atenção porque nós estamos falando de carros até de 1 a 3 anos. Tem os novos de 1 a 3 anos, depois tem outras classificações. Vamos dar uma olhadinha nas classificações? São essas aqui, olha. Então, o primeiro lugar, ou seja, os que ainda continuam sendo vendidos, caiu 50% de 1 a 3 anos, mas os outros subiram. De 4 a 8 anos, que são chamados de usados jovens, chegou a 2,73 milhões, uma alta de quase 30%. No segundo lugar, de 13 anos, os mais velhinhos, aí essa alta é bem maior, acima de 50%, cresceu 1,5 milhão de venda desses carros. E se a gente olha agora por terceiro lugar, de 9 a 12 anos, os maduros, ou seja, não são jovens, eles não são velhinhos, mas eles são maduros. Essa é a expressão usada pelo setor. É engraçada, mas enfim é o que se diz, né? Tá aqui. Mas essa é a idade do carro, de 9 a 12 anos da fabricação, foi de 1,2 milhão, ou seja, 1 milhão e 200 mil veículos vendidos nesse momento. O detalhe é que são duas razões para a gente não ter os seminovos que subiram muito de preço recentemente, os de 1 a 3 anos, porque eles têm duas concorrências muito fortes. Quando a pessoa tem um pouquinho mais de recurso, ela encontra crédito e compra um novo, ou seja, já o concorrente é o novo. Para comprar um carro de 1 a 3 anos, a pessoa coloca um pouco mais de recurso, consegue um crédito maior e acaba comprando, evidentemente, um novo. Ou se não, a concorrência para quem está com curto de dinheiro e aí vai apostar exatamente nesses veículos aqui, olha. De 4 a 8 anos, de 9 a 12 anos, uns carrinhos mais velhos. É a ideia de se ter pelo menos um carro, mesmo que seja mais usado, ou seja, que tenha uma quilometragem mais alta. Vamos seguir aqui porque nós temos um outro dado. Porque subiu também agora, e esse setor da indústria, o setor de motocicletas, está dizendo que há uma recuperação da indústria nesse setor. A gente tem falado sobre os vários problemas causados pela greve dos caminhoneiros, isso afetou, por exemplo, a venda de usados. Se bem que vamos só fazer uma menção ainda sobre a questão aos carros, os veículos novos, segundo a FenaBrave, apesar da greve dos caminhoneiros, e essa é uma concorrência para os seminovos, né, cresceu quase 15% no primeiro semestre, além desse crescimento exponencial importante dos carros mais usados, acima de 4 anos, ou seja, esses seminovos é que estão nesse momento mais em crise. Para a gente olhar agora para o setor de motocicletas, a gente está vendo aqui que houve um crescimento bastante importante. A produção foi de quase 500 mil, as vendas estão muito próximas disso, tanto para o atacado e o varejo, as exportações de 41 mil. O setor está falando aqui em recuperação do setor, agora no primeiro semestre.
E normalmente a gente vê uma recuperação maior desse setor no segundo semestre, porque você tem ajuda ali de 13º e tudo mais. O Alarico Assunção, que é presidente da FenaBrave, tem uma frase que ele já disse aqui no programa, mas eu vou repetir, que o que faz a venda de veículos acontecer no Brasil é o seguinte: caminhão que vende é PIB, ou seja, o crescimento da economia para poder transportar as coisas todas que esse país precisa. Evidentemente, a gente sabe, o modal de transporte brasileiro, a última greve dos caminhoneiros mostrou isso, é eminentemente rodoviário. O que vende carro é crédito, ou seja, o sujeito ter acesso a linhas de crédito, seja no banco ou na própria montadora. E o que vende moto é emprego. Se a gente olhar para esse setor que está crescendo, e olha só o que está crescendo, esse modelo Street, que é motocicleta de baixa ou média cilindrada para uso urbano. Uso urbano para locomoção e muito do que a gente chama nas grandes cidades de serviço de motoboy. Foram quase 230 mil unidades vendidas. Esse setor é que chama atenção. E se a gente está vendo esse setor crescer, aí nós estamos falando, retomando a frase do Alarico Assunção, é venda o quê? É emprego que vende moto. Esse tipo de moto, essa moto de baixa cilindrada que tem uma situação bem melhor. Ou seja, a gente está vendo recuperação da economia em alguns setores, ela está mais lenta do que se esperava, esse é um dado negativo, porque lá no final do ano passado a gente estava esperando um crescimento bem maior, próximo de 3%, e agora já está se falando de um crescimento de 1,5%. Ou seja, a gente vai continuar se recuperando da queda brusca que tivemos em 2015 e 2016 do Produto Interno Bruto, da economia, que recuou bastante, mas a gente vai crescer menos do que se esperava, embora seja mais do que no ano passado. Só retomando, o PIB do ano passado foi de 1%. Bom, vamos lá. A inflação que mede, o índice que mede a inflação para um grupo que se chama de terceira idade, são pessoas acima de 60 anos, foi o que mais subiu recentemente. O repórter Maurício de Almeida tem informações agora no Rio de Janeiro. Bem-vindo das férias, Maurício. Boa noite. Olá, Piotr. Boa noite, muito obrigado. Pois é, quem tem mais de 60 anos de idade sentiu mais esse impacto da inflação na passagem do primeiro para o segundo trimestre do ano. Aconteceu uma acelerada. Vamos então aos números. Foi um crescimento de 1,41 ponto percentual quando pegamos os 3 primeiros meses do ano e comparamos com os outros 3, o quarto, quinto e o sexto mês do ano. Com isso, no primeiro trimestre do ano, a inflação para as pessoas com mais de 60 anos registrava uma alta de 0,89%. E agora, depois, nos outros 3 meses seguintes, ela chegou com uma alta de 2,3%. Agora, no acumulado dos últimos 12 meses, a chamada inflação na terceira idade registra uma alta de 5,14%. Foi um aumento da inflação na terceira idade, que acabou superando a inflação geral do país nesses últimos 12 meses, no cálculo da Fundação Getúlio Vargas. 6 das 8 classes que foram pesquisadas representaram alta da inflação, com destaque principalmente no setor de alimentação, que já sofreu o impacto provocado pela greve dos caminhoneiros, alimentos mais caros no segundo trimestre do ano. O setor de habitação também registrou uma alta, principalmente por causa do aumento da tarifa de energia. E no setor de saúde e cuidados pessoais, o problema ficou por conta dos remédios. No mês de abril, teve aquele reajuste dos medicamentos, e isso acabou afetando bastante quem tem mais de 60 anos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Os 2 controladores e outros 2 funcionários da corretora Gradual Investimentos agora são réus acusados de desvio de 20 milhões de reais. Eles chegaram a ser presos recentemente, quando a denúncia foi apresentada, e agora são réus neste processo que apura justamente o desvio de 20 milhões de reais. A repórter Gabriela Santilli está conosco em São Paulo e tem mais informações. Gabriela, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos aos sócios, controladores e 2 funcionários da corretora Gradual, que é uma corretora grande, vão responder processo por fraude e desvio de 20 milhões de reais. Eles foram alvos das investigações da Operação Encilhamento, feita em conjunto pelo Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Receita. Os acusados emitiam debêntures, que são títulos de dívida de empresas privadas. Só que aí, nesse caso, essas empresas eram fantasmas. Os recursos para a compra das debêntures vinham de institutos de previdência municipais. Fernanda Ferraz de Braga Lima e Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Júnior são os controladores da Gradual
e cometeram os crimes auxiliados por Meire Bonfim de Silva Posa, que era contadora da empresa, e o corretor Fabrício Fernandes Ferreira da Silva. Eles cometeram juntos 6 crimes de gestão fraudulenta entre 2016 e 2017. E aí, se condenados, os sócios estão sujeitos a penas que variam de 27 a 109 anos de prisão. Meire, que é a contadora, pode levar até 86 anos de prisão e o corretor até 78 anos de prisão, isso se forem condenados. Apenas Gabriel está preso de forma preventiva porque ele descumpriu uma das medidas estabelecidas no habeas corpus. Os outros vão responder em liberdade. A gente tentou entrar em contato com a Gradual para saber da defesa dos 4 acusados e também saber a posição da corretora, mas a gente não teve retorno por enquanto, Piotr. Muito obrigado, Gabi. O Senado aprovou o projeto que define as regras para a proteção de dados pessoais na internet. Nós preparamos uma tela com alguns dos principais pontos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ou seja, proteção de dados é coletar somente dados necessários aos serviços prestados, ou seja, a empresa não pode ter todas as informações sobre sua vida, ela só pode tomar os dados que sejam absolutamente necessários para o serviço que ela presta a você. Não raro, quando você diz assim, aceita as condições de determinados sites ou serviços que você tem hoje na internet, aparece ali uma série de coisas. Na verdade, isso é muito longo. A maior parte das pessoas sequer lê aquilo. E se você lê, ele realmente é um texto complicado. Mas agora há um disciplinamento maior agora nesse texto aprovado pelo Senado. Ou seja, apenas os dados necessários aqueles serviços que são efetivamente prestados por aquele site. Informar a política de preservação de dados, ou seja, as empresas agora são obrigadas a dizer exatamente o que elas fazem, como elas fazem para preservar os seus dados. Notificar os clientes que tiveram os dados invadidos, ou seja, isso vale para qualquer empresa que tenha site. Desde bancos, por exemplo, se acontecer alguma coisa com você, você é obrigado, você tem o direito de saber e a empresa é obrigada a lhe informar, quando houve, por exemplo, ali uma invasão. Exclusão dos dados após o fim do contrato entre o cliente e a empresa, ou seja, ela não pode continuar com o seu prontuário ali de clientes, ou seja, seus dados todos não podem mais ficar nas mãos dessa empresa, ela tem que apagar, porque o que havia muito nesse caso era a venda de dados ilegalmente, ou seja, a empresa tinha seus dados e ela repassava para outras empresas que compravam justamente para você receber aquela série de ofertas. Esse tipo de coisa agora está proibido dentro desse novo projeto que foi aprovado no Senado, o que é realmente um avanço quando a gente fala sobre esses aspectos, porque as pessoas assinavam porque se elas não dissessem estou ciente e concordo com as regras, não podiam usar o serviço. Ou seja, havia ali uma coisa muito impositiva e sem que houvesse um disciplinamento sobre aquilo. Agora tem regras estabelecidas, porque desde quando o Google tentou colocar uma série de coisas na Europa, e a Europa começou a reclamar, a Comissão Europeia começou a reclamar de invasão, por exemplo, de liberdades, ou seja, de ter controle de dados das pessoas e tudo mais. Ou seja, as empresas americanas que estão à frente do mundo em relação a essa questão da internet começaram a sofrer uma série de retaliações, até que tivemos recentemente esse caso da Cambridge Analytica, que teve uma repercussão muito grande na eleição dos Estados Unidos e, obviamente, usou dados para manipular, porque sabe exatamente qual é o perfil do cliente, que tipo de notícia pode impactá-lo. Isso tudo é estudo que é feito, mas o fato é que você está usando dados de forma ilegal. E esse tipo de coisa acontece agora, de alguma forma vai ser barrado, porque há pelo menos um regramento contrário ao uso indevido desses dados. Bom, vamos falar do mercado financeiro. A gente teve aqui o Ibovespa, hoje teve uma queda de 0,62%, a 74.398 pontos. O Ibovespa estava subindo, tivemos quedas recentes agora, mas no mês caiu um pouquinho o valor. Se a gente pegar no mês aqui, a alta do Ibovespa ainda é positiva, a gente tem 2,25%. O resultado do Ibovespa é positivo, uma alta de 2,25% se a gente pegar no longo prazo, né? Quando a gente fala em mercado financeiro, é bom olhar no longo prazo. O dólar comercial ontem teve uma queda expressiva, chegou a 3,79 na mínima, hoje subiu e subiu bastante, superou os 3,90 durante o dia, caiu um pouquinho, mas a alta foi de 2,20% a R$ 3,88 o dólar. Aqui tem muito de guerra comercial, ou seja, em alguns momentos acha-se que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China vai arrefecer. De fato arrefece, o mercado atende aquilo, melhora a situação. Quando sobe de novo o grau e subiu de novo, que os Estados Unidos estão dizendo que vão sobretaxar mais produtos chineses, ou seja, é uma maior leva, mais uma leva de produtos chineses sobretaxados, e a China diz que vai retaliar também, ou seja, é uma guerra comercial.
ninguém sabe quem ganha disso no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo tem especulação, o especulador ganha sempre nesse aspecto. Mas no longo prazo, guerra comercial nunca leva alguém a ser realmente um vencedor. Mas no mês, se a gente olha aqui, ontem a gente estava tendo uma queda maior do dólar, hoje praticamente estável se a gente olhar no mês, no longo prazo, em relação à moeda norte-americana, se comparada ao real. Aliás, a desvalorização não foi só do real, não. Foram várias moedas emergentes e várias outras moedas também de países desenvolvidos no mundo que perderam valor frente ao dólar justamente por essa situação. As ações da Petrobras hoje caíram 1,92%, R$ 17,41. Uma das razões está aqui, olha. Daqui a pouco eu falo da siderúrgica nacional, mas está aqui. A cotação do petróleo. O tipo Brent caiu 5,96%, nós estamos falando quase 6% de queda, e o petróleo texano do Golfo do México ali, quase 5%. Essa queda aqui explica as ações da Petrobras terem perda hoje, ou parte dessa perda, porque, obviamente, a Petrobras vai repassar isso para os preços, ganha menos aqui no Brasil, o consumidor ganha com isso, mas o lucro da empresa fica menor. Vamos só olhar um pouquinho, porque a gente fala de guerra comercial. Essas aqui são as ações da Siderúrgica Nacional que tiveram uma queda hoje também. A guerra comercial tem afetado a siderúrgica nacional. Boa parte das pessoas imaginou que aquela sobretaxação do aço poderia trazer ganhos no curto prazo, sim, mas quando a gente vê a intensificação dessa guerra comercial, isso prejudica as ações da siderúrgica brasileira aqui. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre inovação dessas empresas brasileiras que disputaram um concurso para conseguir exatamente a aceleração de startups. Uma startup no ramo de saúde foi a vencedora, a gente fala disso tudo daqui a pouquinho. Inovação é sempre um bom assunto, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico para falar de inovação, de startups, de educação. Bom, para falar sobre o assunto, eu converso agora com o Conrado Schilhauer. Acertei o sobrenome? Perfeito. Porque há uma série de consoantes aqui, isso não é das mais simples. Conrado, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Prazerzão estar aqui. Bom, eu fiz menção que foi uma empresa, foi uma startup de educação. Eram 6 ou 7 finalistas que foram ao Vale do Ontem foram 6 finalistas. 6 finalistas. Exatamente. Mas quantas startups participaram desde o início do processo? Foram 129 inscritos do Brasil todo. A gente teve 3 semifinais, uma em Recife, uma em Porto Alegre e uma aqui em São Paulo. E a final foi ontem à noite. A gente anunciou ontem, umas 10h30 da noite, o vencedor. Que eram, exatamente, elas concorriam a um programa de aceleração da startup, ou seja, que é para receber recursos e tudo mais e poder caminhar. Isso. O evento ele chama GIC, Global Impact Challenge, e é organizado pela Singularity University. A Singularity é uma escola, não é uma universidade, apesar do nome, mas é uma escola que hoje tem as principais tecnologias exponenciais e as principais publicações para modificar efetivamente diversas áreas e saúde e educação é uma delas. Então, é um grupo de pessoas que representam a Singularity aqui, e o prêmio é um prêmio muito bacana, que são 8 semanas lá numa aceleração no meio do Vale do Silício, onde o que é oferecido é acesso a conteúdo, muito mão na massa e network no Vale do Silício. A Singularity ela não fica com equity das empresas, efetivamente é uma maneira de aumentar o impacto que essas novas tecnologias podem ter no mundo. Ela não fica com o quê? Com equity, ela não fica com participação das empresas. Não tem participação. Não tem participação. Efetivamente, ela é um programa para aumentar o impacto dessas empresas. Que é justamente a razão pela qual elas foram criadas. E a vencedora foi exatamente uma startup de São Paulo, ligada à área de saúde, chama-se MedBroom, que oferece uma estrutura de realidade virtual aliada a materiais didáticos e interativos para alunos e profissionais da área de saúde, obviamente, treinarem e aperfeiçoarem procedimentos, é isso? Exatamente. A MedRoom, o Vinícius Guzmão foi o vencedor, ela usa realidade virtual e cria um jogo, no fundo aplica bastante dessa técnica chamada gamificação, que é o uso da lógica de jogos para você aprender. Então, basicamente, imagina que ao invés de você olhar um livro, ou olhar o computador ou o tablet, você está vendo o corpo humano na sua frente, e você tem alguns controles na mão, e você pode ir entrando em camadas e observando e tendo informação, e se você acerta, você continua a aprender. Então, assim, é uma forma de aprendizado, do ponto de vista de meio didático, radicalmente diferente. Muita gente boa no mundo está fazendo. E a gente teve uma representante da Singularity aqui, que veio dos Estados Unidos para cá para participar da final. Ela adorou. Quando saiu o resultado, a gente tinha várias pessoas
Ali, quando saiu o resultado, ela falou assim, putz, era o meu preferido, porque eu acho que quem vai mais se beneficiar tá no Vale do Silício, com contato com muita gente boa de educação, saúde e tecnologia, que são as 3 coisas que eles precisam para continuar crescendo. Sabe que tempos atrás um médico me contou, e ele fazia parte de um treinamento, era o líder de uma equipe de treinamento para novos funcionários de hospitais, e ele tinha ali como é que era o procedimento, tanto dentro do consultório, no primeiro atendimento de pronto-socorro, e mesmo naquela primeira abordagem de cirurgia, os funcionários eram treinados por gamificação. É muito bacana, funciona muito. Ele até me mostrou um trechinho ali, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu acho que a gente está num momento de mudança nesse mundo de educação, né? Para mim é claro que transferir conhecimento não é a mesma coisa que aprender. Eu até brinco que as edtechs deviam chamar LearnTechs. Em vez de foco em educação, foco em aprendizagem mesmo. E isso mudou muito. Adquirir conhecimento não é a mesma coisa que aprender. Aprender é quando a gente vê, joga, experimenta de formas diferentes e efetivamente faz a coisa diferente. Conrado, você acha que é esse o drama que todo mundo fala? O país precisa mais de educação e a gente tem investimentos altos em educação, mas a gente não tem retorno. Mesmo em escolas caras e sofisticadas, você não vê o aluno sair de lá, o que se chamava nos anos 80, 70, preparados para a vida, não era essa a expressão? Porque ele teve uma transferência rica, provavelmente, em conhecimento, mas ele não aprendeu. Eu acho que parte é isso. A gente teve a FINA ontem numa escola bárbara, que não tem prova, nas primeiras fases, foca no desenvolvimento empreendedor da criança e ultra funciona. Então, eu acho que são 2 coisas. A primeira é um foco muito grande em conteúdo. A segunda é que hoje em dia, não sei se os pais querem a preparação para a vida ou a preparação para o vestibular. Ainda existe um foco muito grande e é um dilema muito grande em passar por um processo, e eu não tenho nada contra esse processo, mas é um processo que faz a gente ter que seguir um caminho tortuoso. Teve um cara chamado Lindemann, em 1926, ele fundou a Sociedade Americana de Educação de Adultos, porque os soldados da Primeira Guerra voltavam, e voltavam homens, iam meninos para a guerra, voltavam homens, e esse modelo de aprendizado não funcionava mais. E esse cara, há 90 anos, escreveu, não dá para ensinar pessoas ensinando conteúdo na expectativa de que um dia essa informação vai ser útil. E hoje em dia, com as informações aqui, é muito mais a maneira como se acessa e oferecer situações onde você pode praticar, experimentar, acesso contínuo de informação, de dados, de experiência, de troca, é isso que vai fazer a diferença. Não é à toa que a Finlândia tem técnicas métodos tão diferentes de aprendizagem e tem bastante sucesso. Eu acho que é um processo longo porque é um problema muito complexo, né? Você fez menção à expectativa dos pais. Eu posso mudar o Estado, por mais que as pessoas duvidem e não acreditem nessa tese, eu posso mudar o Estado mais rapidamente do que a sociedade. Basta que você tenha ali um executivo que mude isso, que dure 4 anos uma mudança, mas ele consegue fazer. Eu não sei se a sociedade muda em 4 anos. Se essa perspectiva, por exemplo, de fazer a diferenciação que você fez menção entre aprendizado e transferência de conteúdo, ou seja, a educação é boa, mas quanto que ele aprendeu? Eu não sei se a sociedade consegue. Os pais, há um desespero, essa história de vestibular. Eu me lembro uma vez eu estava com meu filho internado no hospital por uma dessas crises de gripe, essas coisas mais fortes, enfim. Do lado, eu estou falando da ala infantil, a mãe estava falando que o filho estava estudando nessa escolinha, isso tinha 5, 6 anos, porque era uma escola boa para o vestibular. Eu falei, meu pai do céu! Eu vejo ela tem 5 anos, a criança. 5 anos. Eu vejo dois olhares. O primeiro olhar é o olhar do foco na educação. Eu tenho 3 filhos. Eles têm 6, 7,5 e 9. Então, nesse processo agora. Eu não sei se eles vão fazer vestibular, porque eu não sei se este formato vai funcionar. Minha filha, quando ela entrou no primeiro ano, ela perguntou, pai, o que é o primeiro ano? E ela estava com uma carinha triste. Eu fui entender depois carinha triste, porque quando ela estava no infantil 5, ela achou que ela tinha voltado para o primeiro de novo. Eu falei, não, filha, é um jeito de contar a escola. E vai até quando? E vai até quando já ferrou, porque a minha resposta vai ser, não vai até sempre, não acaba. O lugar de aprender não é a escola é um dos lugares, né? Mas eu falei, vai até o 9º ano. Ela falou assim, depois é faculdade? Eu falei, não, é ensino médio. Essa conversa foi, eu comecei a fazer conta. 5 de fundamental, mais 9,
dá 14, mais 3 de ensino médio dá 17, mais 4 de uma faculdade dá 21, mais 4 de duas pós-graduações, são 25 anos e um percentual importante do nosso tempo acordado da gente achando que educar é receber conteúdo. Então, assim, quando a gente tem 28, 27 anos e começa a entender que o processo educacional não vai acabar nunca, tem um termo para isso, que é lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, a gente não está preparado para aprender de outras formas. Por isso que eu acho que o movimento de startups, eu sou empreendedor, eu fiz GV, em 91 eu abri minha empresa, não chamava startup ainda. Eu só fui empreendedor minha vida inteira, na área de educação corporativa. Eu vejo as startups hoje com impacto mais cultural do que econômico no Brasil, especialmente. Seguramente. Quando a gente vê pessoas de muito sucesso, o Vinícius da Médio Rum, ele é um estudante de biologia. Então, pessoas de muito sucesso ou de muita definição de sucesso até mais ampla, com muita alegria, com muita realização profissional. Meu sobrinho está agora na Bulgária fazendo um curso de composição para cinema, com o dinheiro que ele juntou trabalhando em música clássica. As startups estão criando novos caminhos. E eu acho que talvez tenha um terceiro elemento, que é a economia. Quando a economia mudar, talvez impacte a sociedade. Conrado, vamos continuar essa conversa que ela ficou boa. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado demais. Mais uma vez. Tchau, tchau. O Cenário Econômico termina aqui. Até amanhã e muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até lá.